Senhor já tem falado aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Às vezes, chegar aqui não é fácil, né? Na quarta-feira, hoje foi um dia bastante corrido, mas eu louvo ao Senhor, porque nós vencemos, né? E aqui estamos para ouvir mais uma vez o Senhor falar conosco. Ele já tem falado poderosamente. Esse último louvor fala de milagre. Eu quero trazer uma palavra que fala a respeito de um dos milagres de Jesus. E fala que esse louvor falou que ele é luz na escuridão. E o milagre na vida dessa pessoa trouxe a luz à vida dele. Na escuridão que ele vivia da enfermidade dele, que era uma cegueira. Mas o Senhor hoje aqui também tem luz para trazer a nós, para clarear as nossas vidas, para abrir às vezes o nosso entendimento, a nossa visão, se é necessário. E eu creio que o Senhor é uma passagem bastante conhecida. E eu já estou aprendendo um pouco. Não, eu já sabia um pouco. Mas o pastor falou aqui que ele foi numa determinada igreja e chamou ele para pregar de surpresa, né? Então, aqui nós estamos assim agora. Nós já estamos sendo chamados assim naquele 45 do segundo tempo, para a gente já começar a entrar no ritmo. Olha lá, o pastor Marcos já está discipulando a gente assim. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele tem nos dado graça. E eu tenho para mim como um privilégio poder estar no altar do Senhor ministrando a palavra dEle. Então eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra, e foi lido aqui também, Marcos 10, mas eu vou um pouquinho mais lá para frente. Eu e a Lanúcia, assim, glória a Deus por isso, nós temos uma comunhão, cadê a Lanúcia? Mas nós temos uma comunhão gloriosa, porque sempre que ela ministra o louvor, e depois eu prego, a gente está assim no mesmo espírito, glória a Deus por isso. E eu quero ler com os irmãos Marcos 10, eu vou ler do 46 ao 52, se puder, Eloy, pôr para mim na King James, fazendo um favor. Vou tentar ler ali na frente. Amém? Chegando, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém. Vamos curvar só nossas cabeças, né? Como vocês estão, vamos orar ao Senhor. Pai, Deus de amor e graça, Deus soberano, Deus eterno, eu te louvo, Senhor, por mais uma vez poder estar na tua casa, Senhor, por mais uma vez poder estar diante de ti para ministrar a tua palavra. Pai, agora nada de mim, Senhor, que todo eu caia por terra, que tudo, Senhor, que possa ser de mim, não tenha primazia aqui, mas a primazia é tua, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme lhe apraz, ó Pai. Usa-me, Senhor, para transmitir ao teu povo a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Abra os corações, abra o entendimento, Senhor, abra a visão, abra os ouvidos. Ó Pai, tudo aquilo que seja necessário para que o teu agir e o teu operar, Senhor, e a tua palavra alcance a cada um, Senhor, assim como alcançou a minha vida e o meu coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu estava meditando sobre alguns textos, dando uma olhada sobre alguns textos,
e me veio à mente, a mim mesmo, essa pergunta: o que queres que eu te faça? E eu mesmo, como se Jesus estivesse do meu lado, perguntando para mim, e eu mesmo naquele tempo parando para responder. E eu comecei, essa palavra começou a vir na minha mente, eu fui ler o texto, é um texto curto, bastante conhecido. Quantos de nós já não ouvimos falar dessa passagem do cego Bartimeu? Né? Eu acredito que alguns pontos que eu vou colocar, quantas pregações nós já não ouvimos que possa, né, ter tido a mesma revelação, ou estar no mesmo contexto. E eu comecei a estar buscando no Senhor desta palavra. E, de certa forma, é uma pergunta que Jesus fez, que nos traz até um certo conforto, uma pergunta que parece tão simples: o que queres que eu te faça? E a pergunta, assim, é tão maravilhosa, essa pergunta, que a gente espera tanto ouvir de Jesus, ou ouvir, até ouvir de um pai ou de uma mãe: o que queres que eu te faça? Que parece que a resposta também pode ser tão simples, pode ser tão diretiva, né? Tão assim, que qualquer coisa que eu pedir, o Senhor vai me ouvir e vai me responder. Mas eu meditando ali, vendo alguns pontos com relação a Bartimeu, algumas coisas foram vindo à minha mente, eu anotei aqui algumas coisas, e algumas lições, não vou enumerar elas, porque para mim pode ser que há uma sequência, mas para o irmão pode ser que você já esteja em algum outro nível de posição com relação a essas lições que eu tirei para mim, mas que eu acredito que o Senhor tem algo a nos reafirmar, né, a nos edificar nesta palavra. A pergunta não mudou. Jesus hoje ele está aqui, ele está do nosso lado, e a pergunta é a mesma que ele te faz: o que queres que eu te faça? Que acalento, né? Poder ouvir a voz do Senhor e falar: o que queres que eu te faça? Traz até uma certa paz no coração, porque acredito que, assim como eu, quantos não chegaram aqui passando por lutas, por dificuldades, passando por provações, ou por questionamentos, ou por anseios, e precisa ouvir isso: o que queres que eu te faça? Jesus aqui hoje te pergunta: o que queres que eu te faça? Mas eu quero alguns pontos falar com você aqui, para que você tenha êxito nessa resposta, para que você, assim como Bartimeu, alcance do Senhor aquilo que você tanto almeja. Bartimeu sabia o que ele queria. E é tão óbvio para nós, porque ele era cego. A palavra do Senhor não deixa relatado se era de nascença ou se ele se tornou cego. Eu pesquisei algumas teorias, algumas coisas, mas na palavra do Senhor, né, nos textos que citam a respeito dessa passagem do cego Bartimeu, não fala se ele era de nascença ou se ficou cego. Algumas versões do original, né, como na King James, né, fala que ele voltou a enxergar, mas algumas falam que ele logo viu, logo passou a enxergar. Então, né, não tem como a gente dar com certeza isso. Mas isso é o de menos importante da palavra. O que importa é que ele tinha uma grande necessidade. Ele não enxergava. E fala aqui que ele mendigava, que ele ficava ali, né, em Jericó, as portas de Jericó, mendigando. Mas Bartimeu, quando ele ouviu, quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele tinha plena convicção daquilo que ele precisava. Eu acredito que Bartimeu tinha muitas outras necessidades, como o texto fala, ele era um pedinte, ele era um mendigo, ele pedia esmolas, ele tinha outras necessidades além da cegueira que ele poderia, assim como nós, às vezes, diante de tantas situações, tem aquelas que a gente julga os mais importantes, outras menos. Pode ser que a cegueira para ele não era o ponto principal. Ele poderia ter outras necessidades que ele colocaria ali como prioridade. Mas ele sabia aquela a de extrema importância, aquela que para ele mudaria a vida dele, aquela que seria um marco na vida dele, que mudaria histórias, né? O louvor fala que o nosso Deus está mudando histórias, transformando histórias. Bartimeu sabia
o que ele queria e o que aquilo faria na vida dele, transformaria a vida dele. E um dos pontos, que eu falei que não ia enumerar, mas não como o primeiro, mas um dos pontos que eu acredito que mais pega nessa geração, na minha geração, na geração dos meus filhos e das gerações que eu vejo, né, dessa geração que nós estamos vivendo, é justamente não saber o que quer. Se você pegar um jovem hoje, por que não sabe o que quer? Porque nós estamos num contexto, numa geração de tantos anseios, de tantas informações, há tantas possibilidades, que gerou uma geração que, tanto secularmente como até espiritualmente, não sabe o que quer. Se você perguntar para um jovem hoje o que ele quer fazer no futuro, ou que ele não sabe. Há tantas possibilidades, né, que ele não sabe. Se você mesmo não sabe, né, qual é a sua prioridade, qual é a sua necessidade, seja ela secular, seja ela espiritual. Vamos falar no âmbito espiritual com relação a ministérios. Quantos não estão perdidos porque não se encontrou ainda no ministério? Porque quer abraçar o mundo, quer tantas coisas, abraça tantas coisas e ele mesmo se perde naquilo que ele tem buscado. Se o Senhor hoje te perguntar, o que queres que eu te faça? E Ele está com essa pergunta aqui hoje. Você tem a plena convicção do que você vai responder, daquilo que você precisa? De qual é a sua real necessidade? Ou você vai perder o tempo, porque a Bíblia fala que Jesus estava passando por Jericó. Jesus está passando e Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Você está nesse momento pleno e convicto daquilo que você precisa, que você quer pedir ao Senhor nesse momento? Porque Bartimeu, ele não perdeu tempo. Quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, a palavra do Senhor fala que logo ele começou a gritar, a chamar a atenção. A chamar a atenção. Jesus sabe o que nós queremos. Jesus sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer que nós chamemos a atenção dEle. É preciso que nós chamemos a atenção dEle. Quantas vezes eu mesmo no meu cantinho já falei, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. O Senhor sabe, Ele me conhece. Mas era preciso que eu me movesse, que eu levantasse, que eu gritasse. Tem momentos na nossa vida que para o Senhor nos ouvir vai precisar de gritos de choro. Aqui fala que ele gritou, que ele chamou a atenção, que chegou a incomodar, que muitos começaram até a advertir ele. Vai haver momentos que nós... Vai haver momentos, não. É preciso chamar a atenção de Jesus. Jesus quer de você, Jesus requer de você que você chame a atenção dele. Você saber o que quer é um bom passo, né? Porque eu não sei se eu anotei certo, eu anotei na minha Bíblia, mas diante de tanta informação que houve no congresso de uma igreja madura, eu fui anotando algumas coisas correndo, mas eu anotei para mim assim, quem não tem propósito, qualquer caminho serve. Depois eu anotei, quem não tem destino, quem não tem objetivo, qualquer caminho serve. Eu não sei se vocês se recordam, né, que o pastor Escutório falou a respeito disso. Você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você saber o que você quer já é um bom caminho. Mas há um ponto que é saber o que eu peço. Bartimeu sabia também o que ele ia pedir. Ele sabia o que ele queria, sabia da necessidade dele e sabia que assim que Jesus o ouvisse, o que ele ia pedir. E quantas vezes a gente se perde naquilo que a gente pede, porque nós pedimos aquilo que nós acreditamos, é o que eu quero. O que eu quero é isso, Senhor. O que eu quero é essa faculdade, o que eu quero é esse emprego, o que eu quero é isso para a minha vida, o que eu quero é a cura dessa enfermidade, o que eu quero
eu tenho certeza daquilo que eu quero. Mas ter a certeza, se há legitimidade disso que você pede diante do Senhor é muito importante. Buscar no Senhor isso. O próprio texto de Marcos projeta para mim, Eloy, fazendo um favor. No mesmo capítulo 10, mas um pouquinho antes, versículo 35 ao 40, dentro do mesmo capítulo a gente tem aí um exemplo disso. Marcos 10, só que do 35 ao 40. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele, Jesus, né, e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus. A pergunta foi a mesma. A pergunta que foi feita a Bartimeu foi a mesma que ele fez a Tiago e João. Que queres que eu vos faça? Pode prosseguir até o 40. Ao que rogaram, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um a uma direita, à tua direita, e outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: não sabeis o que estáis pedindo? Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Aqui dentro do mesmo texto, Tiago e João chegou para Jesus e eles fizeram um pedido também. E Jesus também perguntou a eles: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta que eu falei no começo, né, que nos traz assim, até de certa forma, uma certa paz, como se qualquer coisa que eu pedisse, o Senhor me atendesse. Mas aqui Tiago e João, eles pediram algo que fosse dar a eles privilégio, que fosse dar a eles um destaque, que fosse dar a eles, né, uma preferência. Não havia legitimidade naquilo que eles estavam pedindo. Legitimidade é ter como se fosse direito, razão, viu, irmãos? Então, assim, não havia. E o Senhor, Jesus ali, não atendeu. Jesus ali corrigiu eles, os instruiu a respeito, e eles ouviram e aceitaram o que Jesus ensinou a eles. Então, foi se falado tanto em maturidade nesses últimos dias. E quão importante tem sido isso, e é o que mais acho que o Senhor tem cobrado e tem buscado da igreja nesse tempo, é justamente a gente ter a maturidade espiritual. Porque as pessoas têm se perdido por falta de maturidade mesmo. Porque o que queres que eu te faça e, né, hoje há aquele modismo dentro de que tudo posso naquele que me fortalece e esquece dos versículos anteriores, né, das dores, das tribulações, das provações, mas em tudo isso você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas pegam frases isoladas e a gente quer viver dentro dessas frases isoladas da palavra. E quantas pessoas não têm se perdido por falta de maturidade com relação a isso? Daí pede e fala: o Senhor não me ouviu, o Senhor não me atendeu. Traz tristeza ao coração, traz angústia, daí vem o desânimo. E quantos não fracassam e param no meio do caminho? Por falta de visão, falta de maturidade e falta de verdadeiramente buscar no Senhor se aquilo que eu quero e aquilo que eu peço tem legitimidade diante do Senhor. Estão casadas as duas coisas. Bartimeu aqui pedia do Senhor que ele sabia que ele precisava ver, que seria um marco, um diferencial na história dele. E diante do Senhor esse pedido havia, nós vamos ver lá para frente, tanto que ele recebeu, né, a cura. Me mostraram um vídeo um tempo atrás, acho que foi a Sandelene, algum vídeo que foi na dança, eu acredito, né, Sandelene?
que fala a respeito disso, de quantas coisas a pessoa fez e chegou depois, no fim, na verdade o Senhor não era nada daquilo que era para ele ter feito. E não foi más obras, ele fez muitas boas obras, mas na realidade aquilo que o Senhor queria dele mesmo, ele não fez. Porque buscou tantas coisas, exerceu tantas e tantas coisas, fez tantas e tantas coisas, mas esqueceu de verdadeiramente buscar no Senhor. Né? Se aquilo que eu peço, se aquilo que eu quero, ou se aquilo que eu almejo, que eu julgo como eu preciso, Senhor. O Júlio, acho que domingo também falou sobre isso. Que o Senhor quer intimidade, mas, ou não sei se foi algum outro dia que você falou nesse contexto, da gente buscar no Senhor, que o Senhor vai nos responder, mas desde que nós saibamos o que nós buscamos no Senhor, se aquilo está de acordo com a vontade dEle. Quantas vezes eu, ministrando em escola dominical, né, ou com os adolescentes, eu falando, nesse sentido, eles perguntavam, professor, do que você é formado, no que você fez? Eu falei assim, bom, o que eu sou hoje não é nada daquilo do que eu almejei ser, mas o que eu sou hoje, eu sou bem mais feliz e é bem melhor do que aquilo que eu acredito que eu seria se eu tivesse sido aquilo que eu queria. Vocês entenderam? Amém. Glória a Deus. Então, é isso. Porque, justamente, tudo aquilo que eu almejei, que eu construí, tantos projetos que eu fiz, tantos estudos até, e hoje não é nada daquilo. Mas eu louvo ao Senhor, porque durante todo esse caminho, houve muitos espinhos, porque a gente porque quer aquilo que eu quero, né? A gente quer, de certa forma, né, que seja aquilo. Mas houve alguns processos aí de endireitamento muito dolorosos. Mas eu louvo o Senhor porque eu tive entendimento desse processo e hoje eu vivo bem mais. O que o Senhor tem é bem mais aquilo do que nós almejamos ou sonhamos, né? Então, às vezes, não se preocupa, nós falamos assim, nossa, irmã Denise, mas quando você começou assim, o que queres que eu te faça? Eu fiquei tão feliz e agora parece que eu já estou meio murchando. Mas você pode ter certeza que o Senhor, aquilo que você está achando que é tão grande, aí, que você está pedindo é tão grande, o Senhor tem muito mais. O que Ele tem é maior ainda do que aquilo que você está almejando ou buscando. Às vezes o que eu quero, o que eu acho que eu quero, né? Eu falo, nossa, isso é tanto. E às vezes nesse processo aí do Senhor, né? Tem alguns ajustes, alguma coisa no meio do caminho. Às vezes a gente acredita que vai perder, que o Senhor não vai acontecer, que não era aquilo. Mas vamos buscar maturidade no Senhor, ficarmos firmes. Porque o que Ele tem é muito melhor e muito maior. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lá no versículo 50, Marcos 10:50, fala assim, jogando sua capa para o lado, chegaram até ele, pediram para ele, né, que se levantasse prontamente, que Jesus, né, queria vê-lo. Daí ele, jogando a sua capa para o lado, de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Aqui um dos pontos que eu fui ministrada, né, dentro dessas lições que eu estou falando para vocês que eu tive, e que a gente ouve tanto, tanto, e não é ser repetitivo, porque hoje já foi falado novamente. A gente tem que ter uma posição, a gente tem que ter ação. Bartimeu, ele teve 2 momentos assim de grandes ações, né? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele logo começou a gritar, a chamar a atenção de Jesus, ele de alguma forma, sem enxergar, eu acredito que ele, né, não tinha direção, não tinha, mas ele foi acho que gritar para todos os lados, mas ele teve uma ação de chamar a atenção de Jesus. E quando chegou até ele, que Jesus queria vê-lo, Jesus não foi até ele. A palavra do Senhor não fala que Jesus foi lá ao encontro dele, fala que ele foi ao encontro de Jesus. Quando chegou até ele e falou que Jesus queria vê-lo, ele prontamente se pôs de pé. Nessa versão da King James fala que ele de um salto só. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu estou lendo tudo, eu faço a imagem na minha cabeça. Eu fico, né, como se fosse uma cena construída na minha cabeça. Então, eu imagino ele na hora, pum. Você sabe que aplaude um pé só, né? Pum, faz assim. Eu falo, gente, ele pronto. Ó, meu marido está rindo e minha filha também.
Tá vendo, irmão? Você tem que trazer a palavra, daí fica assim, você fica olhando sempre para o marido, porque as reações, né, você vai se moldando. E então, aqui ele fala que ele pulou de um pé só, que ele saltou-se, né? Algumas versões falam que ele levantou-se, mas de alguma forma ele teve uma ação, né? Ele prontamente, ele teve uma posição e foi ao encontro de Jesus. Ele poderia ter ficado lá, ele era um mendigo que ficava à beira do caminho, por não enxergar, eu acredito que ele ficava deitado, sentado, porque para se locomover era muito difícil. Ele poderia ali ficar deitado, sentado e falado, peça para Jesus vir até mim, eu preciso, eu não enxergo, eu não consigo chegar até ele. Mas não, ele não indagou, né? Prontamente, ele se colocou de pé e foi ao encontro de Jesus. Nós precisamos ter essa maturidade de ter uma posição. O Senhor fala, fala, fala. E nesses últimos tempos, assim, eu pelo menos tenho sido muito impactada com a palavra do Senhor. O Senhor tem falado muito à sua igreja. Eu creio naquilo que o pastor falou, que nós somos a última geração, que não passa dessa geração. Porque nós temos, assim, tão fortemente, o Senhor falado tão diretivamente para a igreja, que já é cumprimento da palavra mesmo, é um alerta para a igreja, para os salvos. Então, o Senhor fala, mas Ele requer de você uma ação. Ele requer de você uma posição, Ele requer que você se mova. Quantas vezes nós ouvimos, nós sabemos que o Senhor falou, nós entendemos que Ele falou, eu entendo que é aquilo que eu preciso, né, fazer, que eu preciso, essa posição e essa ação que eu preciso tomar. E nós ficamos no mesmo lugar. Ainda assim esperando que o Senhor se mova. Mas o Senhor já se moveu, Ele te chamou, Ele chamou Bartimeu. Vá lá, fala para ele vir ao meu encontro. O Senhor ainda está falando, o Senhor está falando e tem pessoas que ainda estão paradas, sabendo da ação que tem que tomar e não tomam uma posição e uma ação. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele tem falado, Ele tem falado, Ele tem falado. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Que nós possamos verdadeiramente estar com os nossos ouvidos abertos. O nosso entendimento. O que eu mais tenho buscado no Senhor nesses últimos dias é, Senhor, abra o meu entendimento, abra a minha visão. Não me deixe, Senhor, me perder no caminho. Não me deixe perder o foco. É o que eu tenho buscado. Eu e a minha casa e a minha família. Senhor, não nos deixe perder a direção. Porque o inimigo, ele faz isso. Ele tenta sempre nos tirar. Eu falei na escola dominical, domingo. Sempre nos tirar do foco. São pequenas distrações que ele coloca, que ele joga para nos tirar. São aquelas pequenas distrações que nos fazem não nos mover, ficar parado no caminho. É aquelas pequenas dúvidas que ele lança e a gente ainda fica ali. O Senhor falou, pediu para agir, pediu para sair, né? Já foi perguntado o que queres que eu te faça, eu sei, é legítimo diante do Senhor, mas eu fico ali. Porque o inimigo lança a dúvida, o medo. E quantos não se paralisam? E há uma necessidade urgente de que nós nos posicionemos, tomemos ação, que nós nos movemos do lugar. Aleluia. Um outro ponto que aqui fala, continuando o texto, indagou no 51. Indagou-lhes Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. Em outras versões fala, a tua fé te curou. Mas o contexto da salvação ou da cura, não vou aqui colocar em questão. Mas em ambas as traduções ou as versões fala, a tua fé. É aquele texto básico que a gente fala toda vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Projeta para mim, Eloy, Tiago 1:6.
Tiago 1:6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Vamos segui-lo até o 8. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Misericórdia. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. É a palavra do Senhor. Peça com fé, porque quem não pede com fé, a palavra do Senhor fala que ele é semelhante à onda do mar. E não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma. O que queres que eu te faça? E a fé, eu preciso ter fé. E quantas vezes, né, nós não perdemos mesmo a passagem de Jesus aí por Jericó por falta de fé. Daí o Senhor, ele está ali, o que queres que eu te faça? Esperando. Eu peço, mas a dúvida, né, o medo vem e fica ali, o inimigo fica lançando essas setas. Não vem a resposta. E eu fico, nossa, mas o Senhor não me ouviu. O Senhor não me respondeu, o Senhor não ouviu a minha oração. O Senhor te ouve. O Senhor está te ouvindo. E quando vier qualquer dúvida ou qualquer medo, que você tenha forças e repreenda no Senhor qualquer seta maligna nesse sentido. Porque nós somos tentados assim. Quando nós estávamos procurando um local para trazer a unidade que a gente tem de uma escola aqui para Votuporanga, que ela era em Tanabi, eu estava orando muito. Fiz jejum, fiz oração e nada. Mas eu meditando na palavra do Senhor, hoje eu paro para pensar e falo assim, nossa, eu não estava pedindo nada. Eu estava falando e não pedindo nada. Falei, meu Deus, que perca de tempo que eu tive. Porque eu orava assim, eu falava, Senhor, abra uma porta aqui em Votuporanga. Nós queremos vir para cá. Eu quero ter a escola aqui, nós queremos ter o local aqui. Né? Senhor, abra a porta. Eu falava até como eu queria, algumas vezes, o local, como eu precisava. E muito firme, crendo que no meu eu, né, que eu estava. E no mesmo tempo que eu estava assim, eu ficava perguntando para mim mesma assim, mas se vir a escola para cá, eu vou ter que voltar a trabalhar com o Flávio aqui. Porque lá em Tanabi ele fica sozinho. Eu trabalho de casa ajudando ele. Mas se ele vir para cá, eu vou ter que ir com ele. Mas como que eu vou cuidar de casa? Como que eu vou cuidar de filho? Como que eu vou fazer minhas coisas? Como que eu vou... Não, eu não vou dar conta se vir a escola para cá. Irmãos, eu mesma estou pedindo para o Senhor abrir... Vocês estão entendendo nesse sentido o contexto? E eu mesma estou duvidando, eu mesma estou não querendo. É um querendo, não querendo. E quantas vezes nós não estamos assim, né? A gente tem a plena certeza do que é que a gente precisa mudar, do que a gente precisa transformar, do que a gente precisa alcançar, do que a gente precisa. Mas às vezes tem aquele eu também, aquele apego humano que a gente tem a certas coisas de não querer deixar também, né? E a gente fica naquela querendo negociar com Deus. Temos muito cuidado com o que a gente quer negociar com Deus. O que queres que eu te faça? Que nós tenhamos o entendimento. Que a nossa fé verdadeiramente possa alcançar no Senhor a resposta daquilo que a gente precisa, que a gente almeja no Senhor. Sem dúvida, sem receio. E
Mas os irmãos não fiquem tristes, viu, com essa palavra, porque eu estava assim também, mas eu parei e falei, Senhor, por que eu estou agindo assim? E um dia aqui na igreja eu dobrei o joelho e novamente eu pedindo para o Senhor uma resposta e vinha lá no meu subconsciente assim, mas como você vai fazer isso? E eu falava, não, Senhor, eu vou conseguir. Era uma luta, irmãos. Eu aqui na casa do Senhor, de joelhos dobrados, e ficava, não, mas vai dar certo, eu vou conseguir. E vinha lá no meu subconsciente, mas você não vai conseguir, não vai dar certo. Você não vai ter forças, você vai adoecer. E a palavra que foi ministrada naquele dia, quem estava ministrando falou assim, você está questionando ao Senhor como você vai fazer. Mas o Senhor manda te dizer que não é você que vai fazer. É Ele que vai fazer. E eu na hora sentei, eu terminei a oração, sentei assim, parei ouvindo a palavra, fui tão impactada que eu fiquei assim na hora, eu falei, meu Deus, eu estava perguntando isso aqui. E eu falei, amém, Senhor. Então não sou eu, é o Senhor que vai fazer. E eu fui assim, tão movida naquele momento de uma coragem, de uma força, que daí as coisas foram assim, movidas. E se os irmãos quiserem conhecer, os irmãos estão convidados, né, amor, para conhecer a nossa escola, que já está em Votuporanga desde o começo do ano. Glória a Deus por isso. E do jeitinho que eu queria, que eu pedi, porque o Senhor, Ele ainda assim, na nossa teimosia, na nossa, né, é como o pai, né, o pai que o filho às vezes pede, depois vai com jeitinho, ele vai consertando, vai contornando, mas Ele é misericordioso. E a graça dele nos alcança. E tanto ela nos alcança, que às vezes você aí agora se questionando, nossa, mas eu às vezes tenho dúvida, tenho medo. Põe lá para mim Marcos 9. Marcos 9, 22. Aqui o texto fala do pai que tinha um filho desde a infância que tinha possessão maligna. E ele vai ao encontro do Senhor e pede para que o Senhor liberte o filho, para que o Senhor, né, ali mude aquela situação que o filho sofria tanto e ele, os pais, né, consequentemente. E lá no versículo 22 fala assim, muitas vezes o pai falando, né, esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Pode ir para o próximo. Jesus falou, né? Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Próximo. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O Senhor quer que você reconheça as suas fraquezas. Não é porque você se sente fraco às vezes, que você se sente só, que você se sente com medo, que o Senhor vai deixar de te atender, mas que você reconheça diante dEle a sua fraqueza. E quantas vezes eu não orei assim, falei, Senhor, me ajude na minha incredulidade, me ajude na minha fraqueza, me ajude na minha falta de fé. E o Senhor, como um pai, Ele nos atende. Porque o texto fala, né, que Ele expulsou o demônio daquela criança, daquele jovem. Que você possa reconhecer diante do Senhor as suas fraquezas, as suas limitações. Não é pecado, não é errado a gente se sentir com medo, se sentir fraco, se sentir só, às vezes ter dúvidas. Mas que você lance diante do Senhor. E Ele está aqui para te ouvir. A pergunta não mudou. O que queres que eu te faça? Mesmo você aí se sentindo fraco, se sentindo só, se sentindo com medo, às vezes achando que não vai conseguir, a pergunta se mantém. O que queres que eu te faça? Coloque diante do Senhor a sua fraqueza, mas coloque diante do Senhor a sua necessidade, coloque diante do Senhor aquilo que você quer e busque nele o que Ele quer para você. E o que Ele tem, como eu falei já na palavra, é o melhor, é o maior. Eu creio nisso, em nome de Jesus.
para terminar aqui, algo que é tão importante em todo o processo, que é o tempo, que é a espera. Como eu falei, não fala se Bartimeu era de nascença ou se ele adquiriu depois, ele perdeu a visão. Mas o que eu imagino, o que eu creio é que fazia um bom tempo que ele estava naquela situação. E não era uma situação fácil. Quanta necessidade ele não deveria passar, quanta humilhação ele não passou, né? Ele pedia esmolas, ficava à beira do caminho. Que situação difícil. E eu acredito que fazia um bom tempo que ele estava nessa situação. Mas toda e qualquer situação, quando Jesus passa, não fica da mesma forma. Não fica do mesmo modo. E Jesus passou por aquele caminho e ele não perdeu a oportunidade de clamar, de chamar a atenção de Jesus. O tempo, às vezes o processo que você está, aquilo que você tem buscado, tem colocado diante do Senhor, você está nesse processo do tempo, da espera. E não é fácil mesmo esse processo. Não é fácil passar por esse processo. Assim como eu estou falando, como Bartimeu, o processo que ele passou ali não foi nada fácil. Mas, e outros tantos exemplos, né? Que a gente tem na Bíblia com relação a processos, a tempo. Porque nós somos assim, nós somos imediatistas, né? A gente quer tudo para ontem, para agora. E o tempo para nós, ele é tão precioso, né? Porque eu mesmo hoje eu paro já na minha idade, assim, que não é muita, viu, irmãos? Mas assim, já tenho 45 anos. Então, eu paro e eu falo, Senhor, eu não vi passar esse tempo. Foi muito rápido. Aonde eu vivi isso? Eu paro para essa minha filha vai fazer 15 anos esse ano, e eu falo, meu Deus. Então, o tempo, para nós, é muito precioso. Então, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer correr contra o tempo. A gente se atropela até nesse tempo hoje, porque ele anda aceleradamente, né? É a geração do acelerado. Mas há processos que esse tempo aí precisa, requer, né? O processo do tempo é o amadurecimento justamente espiritual. É nesse tempo, há processos que você precisa passar de amadurecimento que serão necessários para que quando chegar lá na frente, você saiba administrar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Hoje eu vejo que todo o processo que eu passei, eu agradeço ao Senhor. E nenhum que eu olho, para os mais dolorosos que foram que eu passei, eu louvo ao Senhor. Porque eles moldaram a ser como eu sou hoje. A viver o que eu vivo hoje, a visão que eu tenho hoje. Então, pode estar às vezes doendo, ferindo. Mas esse processo, você entenda, que é o processo de amadurecimento do Senhor, de algumas coisas que precisam ser curadas, precisam ser encaixadas, para você viver o sobrenatural dele, o que ele tem para você. Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite. Que verdadeiramente você tenha um entendimento daquilo que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Aquilo que talvez eu não consiga ter passado, mas que o Espírito Santo ministre aí no seu coração. O que você tem que ter em mente é que o Senhor não mudou. Ele continua do seu lado. Ele está passando por aqui. E ele te pergunta o que queres que eu te faça. Se você já sabe, já colocou diante do Senhor e ele já respondeu, há algumas ações e posições que você precisa tomar e você sabe quais são. Então, que você possa ter discernimento do Senhor. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Passo a palavra para o pastor Marcos.